Quando a faculdade termina, a vida real começa. Você está preparado? Embora a gente tenha avançado demais na questão dos diagnósticos, nas questões interventivas, a gente ainda está muito atrasado no que diz respeito a entender o que acontece no cérebro do paciente, ou seja, a relação entre o que o paciente apresenta de sintoma e o que está acontecendo no cérebro dele. O campo hoje da saúde mental, ele está num lugar onde evoluímos muito e descobrimos o quanto a gente ainda precisa evoluir. E na minha humilde opinião, o que eu vejo na literatura científica é que as neurociências vai ajudar isso a alavancar mais. Isso foi real, aconteceu? Sim. Foi o seu primeiro atendimento? Foi o meu primeiro atendimento. Você falou aí, nesse exemplo que você deu, a respeito do método que você empregou. Tem uma espécie de educação do paciente para que ele compreenda que ele tem ali um transtorno? Como que isso funciona? Hoje a gente sabe que uma das ferramentas mais eficazes para tratar um quadro de psicopatologia, um transtorno mental, é uma ferramenta chamada de psicoeducação, que basicamente envolve você ensinar para o seu paciente o que ele tem. Seria o equivalente a você ir no médico cardiologista e um dos médicos falar assim, você tem um problema numa artéria, numa veia e você precisa tomar esse remédio, senão vai dar problema. Uhum. Ou você ir no outro médico e ele falar, olha aqui, o seu corpo ele tem sangue e o sangue ele circula por artérias. As artérias elas são elásticas para conseguir suportar a pressão que o coração faz. Quando você fuma demais ou você come muita gordura saturada, as suas artérias elas começam a enrijecer e eventualmente começa a acumular placa. Se isso acontecer, o que eu preciso que você faça é isso e assado. Não é simplesmente vai lá e faz. Não é simplesmente ir lá e fazer. Inclusive, tem grandes grupos de pesquisa na Espanha, na Itália, que eles, por exemplo, com pacientes com transtorno de humor, mostrando que só de você dar uma psicoeducação, ensinar o paciente o que ele tem, ensinar o que agrava o que ele tem, quais são os comportamentos que pioram o quadro dele, você já tem uma resposta gigantesca de intervenção. Além disso, a psicoeducação, ela permite com que você ganhe a confiança do seu paciente. Em qual médico cardiologista você confiaria mais? No que falou aquilo ali ou no que te chamou e explicou? Muito provavelmente você faria o que o outro falou. E os dois estão te recomendando a mesma coisa. Uhum. Toma esse remédio e faz exercício aeróbico 35 minutos por dia. Só que um médico que passou alguns minutos ou uma hora ali explicando para você fisiologicamente o que está acontecendo no seu corpo, esse médico muito provavelmente criou um vínculo maior com você. E o vínculo hoje é uma coisa muito negligenciada, principalmente por profissionais recém-formados. Muitos profissionais de psicoterapia recém-formados, eles negligenciam o vínculo terapêutico em detrimento de uma instrumentalização ou protocolação exacerbada de técnicas para o paciente. Então, numa ansiedade gigantesca de mostrar trabalho para o paciente, o psicólogo jovem, e muitas vezes o que já é experiente, ele esquece que não tem um diagnóstico na frente dele, mas tem um ser humano. Uhum. E esse ser humano precisa ter vínculo com ele, esse ser humano você precisa ter a confiança dele, você precisa ter a motivação dele para melhorar o processo de psicoterapia e você precisa com que ele colabore com você, para que aí sim você olhe para a ciência, veja o que a ciência mostra e vocês dois, numa decisão clínica em conjunta, consigam implementar aquele tipo de tratamento. E qual seria então esse meio termo para conseguir esse vínculo, para não ficar uma coisa demasiada, né? E ao mesmo tempo profissional? A gente chama isso de prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência ela tem 3 pilares. Você tem que oferecer a melhor evidência disponível para o seu paciente. Você precisa que o seu paciente
não é que aceite, mas você precisa respeitar as preferências culturais do paciente. Então você não pode pedir para um paciente que tem cultura indiana comer carne de vaca. Você não pode pedir para o paciente que é de uma religião X fazer exercício físico no dia Y, que é um dia de repouso na religião dele. Sim. Então você não pode, se um paciente não quer fazer uma coisa, por conta dos colaterais, falar que ele precisa fazer aquilo. Você tem que respeitar Tirar ele. do contexto, não é para tirar a pessoa do contexto. Mas ao mesmo tempo, você não pode fazer o que o paciente quer. É uma linha decisão, muito tênue. a gente chama de decisão clínica. A prática baseada em evidência é uma decisão clínica compartilhada. Então você tem que ter a melhor evidência, você tem que respeitar as preferências do paciente e você tem que saber fazer. Entendi. Então vou dar um exemplo, você vai ao médico e você tem um problema de lombar. O médico vai olhar a literatura e vai falar, a melhor intervenção para você agora é a cirurgia com robô que se faz lá no Einstein. É o que a ciência mostra que funciona mais. Eu sei fazer. Então ele mostrou a melhor evidência e ele tem expertise. Mas daí ele fala assim, só que o processo de recuperação leva 10 meses. Você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir... Tem uma outra aqui, que ela não é tão eficaz quanto, mas o processo de recuperação é 2 meses, 1 mês. Às vezes você não quer aquela de 10 meses. Sim. Se ele te forçar a fazer, ou falar que tem que ser aquela e não te oferecer a outra, ele não está fazendo prática baseada em evidência, porque embora ele saiba fazer e deu a melhor evidência, ele não respeita você. Entendi. E na psicoterapia a gente faz a mesma coisa. A gente tem uma série de técnicas, a gente tem uma série de processos que ficam embaixo do guarda-chuva, que é o guarda-chuva das terapias cognitivas comportamentais. Então você tem terapias melhores para paciente borderline, você tem terapias melhores para bipolar, você tem terapias que são melhores para ansiosos, você tem terapias que são melhores para paciente com dor crônica. Só que você tem que ver se naquela ferramentalha que aquele processo psicoterapêutico te oferece está de acordo com o que o paciente está disposto a fazer. Se ele não está disposto a fazer aquilo e você forçar demais a barra, ou se você negligenciar o vínculo com o seu paciente e querer enfiar a goela abaixo dele, técnica, querer ouvir ele, você não vai ter aliança terapêutica. E os estudos falam que a aliança terapêutica é um fator, a gente chama de fator comum. Ela parece ser necessária em qualquer abordagem que você for fazer. Então, o que eu vejo hoje? Muitos profissionais, eles têm um sinônimo, eles acham que terapia baseada em evidência, ou psicologia baseada em evidência, eles acham que psicologia baseada em evidência é sinônimo de técnica. Somente técnica. Então eu tenho que saber a melhor técnica, eu tenho que saber fazer cirurgia de robô no Einstein, eu tenho que saber qual que é a melhor terapia, todas as terapias, eu tenho que saber terapias. Aí na ansiedade daquilo ali ser posto em prática para conferir se funciona, ele esquece os outros 2 fatores. E principalmente um, que é a preferência do paciente. Se o paciente não gosta de você, ele não volta na próxima sessão. Você pode saber todas as técnicas. Aí ele vai no fulano lá que é charlatão e pseudocientista e muitas vezes melhora. Melhora por quê? Porque ele só precisava ser ouvido. Ele só precisava se sentir apoiado. Ele só precisava sentir que alguém se preocupava com ele. Entendi. Então, os profissionais hoje da psicologia precisam entender que prática baseada em evidência não é negligenciar a subjetividade do paciente. É pelo contrário, é você olhar o paciente como um ser único, individual, que está sentado na sua frente e só depois que você conseguir a aliança terapêutica, aí você pode aplicar técnicas nesse paciente. Entendi. Essa é a melhor forma de você conseguir fazer uma intervenção baseada em evidência, sem ser abusivo no sentido de técnicas, que espanta qualquer um. Imagina, você termina com o namorado, você termina com a namorada, você está aos prantos, porque teve que sair de casa, está numa cidade que não conhece ninguém, aí você chega num lugar lá, o profissional te dá 1000 fichas para preencher, te dá 200 tarefas de casa, porque a psicoterapia falou que tem que ser, porque o protocolo é esse, o paciente tem que fazer as tarefas de casa. E cara, você só quer falar com alguém, você quer chorar, você quer ver que tem um apoio de alguém. Depois que você consegue conquistar, formar uma aliança e um vínculo psicoterapêutico, aí você fala, bom, temos aqui então
Que bom que a gente conseguiu sentar, que bom que a gente conseguiu nos acertar, que bom que você está confiando no meu trabalho. Agora eu preciso falar para você, a gente tem algumas coisas que precisam ser feitas para a gente fazer que a sua melhora aconteça. Legal. Aí o paciente vai estar motivado. Então, o caminho para quebrar essa objeção com a psicologia baseada em evidência seria, no momento em que receber o paciente, ser um pouco mais empático, digamos assim. Exato. Ouvir e depois de ouvir o paciente, começar a parte das evidências. Exatamente isso. Perfeito. Na verdade, olha só que interessante, não é nem começar a parte das evidências, porque a própria empatia e a própria aliança terapêutica tem evidência que funciona. No processo na história da psicologia, isso é chamado de fatores comuns. Na década de 70, mais ou menos, em 1950 foi feita uma meta-análise, que é um conjunto de estudos, mostrando que psicoterapia, freudiana ou não, nas que existiam na época, era tão eficaz quanto a passagem do tempo. Tão simples, o paciente está ali, você deixa passar o tempo, bota na terapia, a mesma coisa. Em 1970, e aí teve um avanço de estudos, surgiu nesse meio tempo a psicoterapia cognitiva, um estudo publicado importante em 1977 pelo Aaron Beck, faleceu recentemente também, mostrando que pela primeira vez, é um estudo, um marco na história da psicologia, mostrando que pela primeira vez uma técnica de intervenção da fala foi tão eficaz quanto um medicamento. Ele desenhou um estudo, dividiu os grupos, um tomou antidepressivo, só antidepressivo, com depressão, os grupos, e um recebeu uma terapia que ele formulou chamada terapia cognitiva para depressão. Em 3 meses, os 2 grupos melhoraram igual, e em 6 meses, depois de encerrar os tratamentos, os que fizeram psicoterapia continuaram melhor do que quem encerrou com um antidepressivo. Então, na década de 70, pouco antes desse estudo ser publicado, um cara publicou um outro estudo, uma meta-análise, mostrando que a psicoterapia funciona melhor que nada, que a lista de espera, que era o grupo controle. Então, você joga um grupo de pessoas lá, deixa um na lista de espera e um aplica a psicoterapia, seja qualquer for da época. Ela funciona melhor. No entanto, esse estudo chegou na conclusão que elas funcionam melhor, mas elas não diferem entre si. Então tinha psicoterapia comportamental, tinha psicanálise, tinha um monte de terapia ali. E essa meta-análise falou que elas funcionam melhor que essa, mas não diferem de eficácia entre elas. Aí se levantou a ideia, então qualquer terapia funciona igual. E se levantou a hipótese na época que a gente chama de fatores comuns. Então por que todas funcionam? Primeiro que esse estudo tem vários erros metodológicos. Hoje a gente sabe que ele tem alguns equívocos metodológicos, tá? Mas se perguntou, por que essas terapias funcionam? Aí chegou nessa palavra fatores comuns. Porque todas as terapias têm coisas em comum. Que é o quê? Um contato humano. Na TCC, na psicanálise, qualquer terapia, na junguiana, na Gestalt, qualquer processo terapêutico tem coisas em comum. Que é um contato humano, empatia, expectativa para melhora, então a gente quer que o paciente melhore. E assim se cunhou essa aliança. Então a gente chama isso de fatores comuns, que são coisas que todas as psicoterapias teoricamente têm igual. Um pouco depois, alguns pesquisadores começaram a se incomodar. Falaram, não, mas tem umas que funcionam melhor que as outras. Além desses equívocos metodológicos desse estudo, se descobriram os fatores específicos. E na American Psychology Association, até se criou uma rixa entre 2 divisões lá dentro, que era a 12 e a 29. Uma defendia, entre aspas, os fatores comuns, ao ponto de, inclusive, falar não vamos fazer mais estudos sobre técnicas, que não importa as técnicas, importa só a empatia com o paciente. Para os estudos de técnica. E outro falou, não, cara, tem que ter os estudos com as técnicas, como é que vocês vão deixar só? Então conversa com o namorado, conversa com o vizinho, tem que ter. Se não existe técnica, qualquer pessoa pode ser psicoterapeuta, como é que não vai existir técnica? Seria o equivalente assim, vamos parar de pesquisar os antibióticos específicos e vamos usar um de amplo espectro. Não precisaria nem de faculdade. Não precisaria de nada, dá um antibiótico, para que eu vou saber qual bactéria se é o amplo espectro que funciona? E deu uma rixa entre essas 2 divisões, uma rixa... modo de falar, um debate. As divisões foram estudando, então
A divisão dos fatores específicos reconheceu os fatores comuns como importante, e a redivisão dos fatores comuns reconheceu os fatores específicos como importante. A união disso tudo surgiu a prática baseada em evidência. Vocês falaram, não, então peraí. Juntaram os melhores dos dois Exatamente. Então, a gente sabe que precisa disso daqui, que é aliança, empatia, é meio óbvio, né? E a gente sabe que tem técnicas, se você pega um paciente com fobia específica, a terapia de exposição ou dessensibilização sistemática vai funcionar melhor que a psicanálise. É inegociável. Os dois terapeutas empáticos, os dois com aliança. Nesse aqui, ele vai aplicar técnicas específicas que vai resultar numa melhora. E hoje as neurociências sabem como. A neurociência sabe hoje que uma fobia específica é uma memória associativa muito forte. E a terapia de dessensibilização sistemática possibilita você expor o paciente a esse contexto de medo, até que, sem o medo, então ele teve um acidente de carro, ou teve um transtorno de estresse pós-traumático, ou tem medo de aranha, ou tem medo de falar em público, uma fobia de falar em público. Você expõe o paciente com essa memória traumática ali, até que no cérebro os circuitos se reorganizam e ele aprende, lembrando do Ivan Esquerdo, ele aprende que aquilo ali não é nocivo, não é perigoso. Então, nesse caso, os fatores comuns plus fatores específicos resultaram numa melhora. Então a gente sabe hoje o quê? Prática baseada em evidência é você unir, você saber o que você está fazendo, que é óbvio, você ouvir o paciente, criar uma boa aliança terapêutica, ver as expectativas e as preferências dele e dar a melhor intervenção com base nas evidências. Fazendo tudo isso, você une os melhores dos mundos, que é o que a psicologia construiu. É o método perfeito? É o mais próximo do perfeito, com o que a gente tem até hoje. É o mais próximo do perfeito. Eu acho que no futuro a psicologia, inclusive eu comento isso no curso, no futuro a psicologia ela vai para uma psicologia baseada em processos. Então o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a ignorar um pouco o diagnóstico. Eu particularmente já não ligo muito para o diagnóstico do paciente. Como que seria isso? A pessoa chega... Eu me importo com os comportamentos disfuncionais dele. Então, por exemplo, beleza, se ele tem pouca capacidade de regulação emocional, se ele tem uma alta impulsividade, se ele usa substância, ele tem problema de sono... Isso é mais abrangente. Se eu for olhar... Porque assim, por exemplo, você chega num... O que vai ser o futuro da psicologia? Você chega hoje num médico, você está com febre. A febre é o seu diagnóstico. Beleza, está com febre. Está febril. Mas isso aqui é febre. Isso é febre. Mas aqui embaixo tem alguma coisa que faz existir a febre. A febre é uma bactéria, um vírus, uma infecção, alguma coisa. Hoje na psicologia a gente olha para isso, a depressão do paciente. Só que existe uma série de coisas que estão sustentando a depressão do paciente. Insônia, desregulação emocional, pouca capacidade, pouco repertório comportamental, pouca ativação comportamental. Tem uma série de mecanismos que a gente chama de processos que estão sustentando o diagnóstico de depressão. A gente olha hoje para o diagnóstico. No futuro a psicologia vai olhar para isso. Já está cada vez mais. Hoje a gente tem cada vez mais a psicologia voltando a atenção para esses processos disfuncionais. O problema é que existe um gargalo em desenhar ensaios clínicos com isso. Porque como é que a gente vai agrupar os pacientes com processos disfuncionais no mesmo grupo? O diagnóstico ele serve para isso. A gente pega 100 pessoas num recorte, vê os critérios de cada uma ali de sintoma e fala, você é na caixinha da depressão, você é na caixinha da ansiedade, você é na esquizofrenia e você é no autismo. O futuro da psicologia envolve você olhar os processos que sustentam esses diagnósticos. E aí fica difícil, porque às vezes o cara que tem um processo que sustenta o diagnóstico de ansiedade, esse mesmo processo sustenta um outro que é na depressão, que é, por exemplo, desregulação emocional.
Então, o futuro é atacar o processo e não o diagnóstico. Porque se a gente ataca, é igual você está com febre, não vamos tratar sua febre, vamos tratar o vírus ou a bactéria que está causando a sua febre. Esse é o futuro. Hoje, existem alguns protocolos que permitem você ter um manejo disso, tá? Mas assim, em minha análise, na minha visão, a intervenção que mais abarca os processos disfuncionais é você fazer um bom questionamento socrático, que é uma técnica, e você fazer uma boa análise funcional, que é outra técnica. E eu falo isso não baseado só na minha cabeça, mas baseado no que alguns pesquisadores em psicologia, os maiores, como por exemplo o Hoffman e o Reis, que são dois dos gigantes, eles falam que o futuro da psicologia muito provavelmente vai ser voltar a fazer análise funcional, que foi uma técnica cunhada lá na década de 70, 80, que envolve você olhar o comportamento do paciente, isolado, o comportamento dele. E se você usa isso atrelado a alguma parte cognitiva, para modular áreas corticais, muito provavelmente a sua intervenção vai ficar mais completa, minha opinião. E esse é o método aplicado na sua clínica? Esse é um método aplicado por mim, aplicado por alguns terapeutas da minha clínica. Na clínica hoje a gente tem profissionais que trabalham com alguns quadros específicos, por exemplo, transtorno alimentar, tem outros que trabalham só com terapia comportamental, tem alguns que atendem só com uma terapia de aceitação e compromisso, que é padrão ouro para tratar dor crônica, por exemplo. Tem uns que trabalham só com terapia comportamental e dialética, que é padrão ouro para tratar transtorno de personalidade borderline. Mas em todos esses casos existe a realização da análise funcional de um jeito ou de outro, que é uma técnica importante para você analisar o comportamento, a função do comportamento da pessoa. Então existe uma base para poder identificar, que pode tratar vários diagnósticos ou vários comportamentos? Isso. Quando, de novo, assim, se a gente pensar por diagnóstico, a gente está botando cada paciente em caixinhas. Sim. E a gente está dizendo que a Ana, que está na caixinha da depressão, é igual o Lúcio, que também está na caixinha de depressão. Só que quando eu boto uma lupa no comportamento da Ana e uma lupa no comportamento do Lúcio, mesmo eles estando na mesma caixinha, que é o diagnóstico de depressão, eles são muito diferentes. É por isso que a Ana foi no psiquiatra e respondeu ao estalopram e o Lúcio não. Porque embora eles tenham o mesmo diagnóstico, eles são diferentes. O processo é diferente. Um tem insônia e outro não tem. Um ganha peso, outro perde. Um fica mais ativo, outro fica menos ativo. Então, como é que eu vou tratar? Existe uma ideia de tratar esse paciente... Você não pode tratar os dois pacientes iguais. Você tem que olhar para o comportamento deles de forma isolada e a partir dali você pega técnicas das psicoterapias que você conhece e aplica naquele paciente de acordo com as preferências dele, com o nível de evidência dessas técnicas para aquele quadro psicopatológico e com a sua expertise. Entendi. E como que funciona essa técnica do questionamento socrático? A técnica do questionamento socrático, ela envolve você basicamente... Lembra quando eu falei do paciente que tinha fobia de ir ao mercado? Foi aquela sucessões de perguntas que eu fiz para ele mas como é que você sabe que estavam olhando para você? Eu só sei que nada sei. Você vai perguntando, até que você leva e proporciona o paciente a fazer uma reflexão. Porque se você falar para o paciente, embora você ache que as pessoas estavam rindo de você naquele lugar, você está errado, elas não estavam rindo de você. O paciente vai achar que você está negligenciando o sofrimento dele. Como assim eu estou errado? Eu vi eles rindo de mim, esse cara está maluco, eu não vou mais voltar aqui nesse consultório. Agora, se você vai dando ferramentas e questionamentos para que ele chegue na conclusão que de fato as pessoas não estavam rindo dele, a conclusão foi dele. A gente chama isso de racionalização. Tem uma pesquisadora chamada Alexandra Rodman que ela mostrou que técnicas cognitivas assim ativam mais uma região chamada de córtex pré-frontal e modulam regiões do sistema límbico, como por exemplo a amígdala. Então o paciente ele fica mais racional e menos emocional. E quando você pergunta para ele como é que ele está se sentindo, ele fala que está se sentindo melhor. Entendi.
O questionamento socrático, ele age em áreas corticais do cérebro, áreas envolvidas com racionalização, cognição e tudo mais. A análise funcional age em regiões mais límbicas, mais ancestrais do nosso cérebro, como, por exemplo, recompensa, como, por exemplo, punição, regiões do sistema de recompensa, regiões de reforçamento, hábitos, medo. Então, na medida em que você faz uma análise do porquê que o paciente se entope de pizza toda noite, ou seja, qual que é a função do comportamento de comer pizza toda noite, você está vendo que a pizza gera reforço para ele. O comportamento do paciente é reforçado. E isso acontece lá em regiões do sistema límbico dele. Uhum. É por isso que o paciente ele não racionaliza. No outro dia ele fala, não sei por que eu fiz aquilo. Porque não é uma coisa cortical. Portanto, um questionamento socrático não teria tanta eficácia ali. Você tem que mexer mais em questões instintivas, envolvendo mudança de ambiente, técnicas específicas para reduzir impulsividade, técnicas de regulação emocional, mudança de hábitos, como, por exemplo, aumento da atividade física, não ter comida em casa, não ter gatilhos em casa. Você tem que ver a contingência e a função daquele comportamento, e aí só depois você faz um questionamento socrático ou em conjunto para mudar a forma que ele vê aquilo e a forma que ele se enxerga. Então, na minha opinião, o questionamento socrático e a análise funcional, eles englobam todo o cérebro, porque um pega partes mais corticais e outra mais de fora, e outra pega partes mais instintivas, mais de dentro. Me fala um pouco da clínica, quando que ela surgiu e por que você aplica esse método, como que foi isso?